Olá, amados irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus para a sua vida, para a sua família. Bom dia, boa tarde, ou seria boa noite, ou ainda boa madrugada. E aí, meus irmãos, vamos começar hoje com o nosso abraço de família. Vamos nos preparar rapidamente, vamos. E é 1, e é 2, e é 3, e abraço de família, classe Sacá, classe linda do Senhor, louvado seja o nome do nosso Rei, louvado seja o nome do nosso Deus. E aí, meus irmãos, como passaram essa semana? Vocês estão bem? Estão se cuidando? Estão orando e vigiando? Isso aí, temos que nos cuidar, temos que vigiar, porque, irmãos, falar uma coisa aqui para vocês. Eu tenho visto muitas questões de oração, pessoas pedindo oração, mas eu não estou vendo muitas pessoas vigiarem. Fica aí um alerta, irmãos. As questões aí no mundo estão bem complexas, essa questão aí do vírus. Orar é o plano A, sempre. Mas a palavra diz que temos que orar e vigiar. Não adianta orar e não vigiar. Eu creio que o Espírito Santo do Senhor está falando com você neste momento e está passando para você o que realmente é necessário ser feito. Orar e vigiar, né? Não podemos orar e ter atitudes contrárias às orações, né? O Espírito Santo está explicando para você o que eu estou querendo dizer. Eu creio nisso. Mas vamos lá, meus irmãos. Hoje nós vamos encerrar, né, a segunda carta do apóstolo Pedro. Desde o começo, né, eu conversei com vocês para a gente desmistificar essa questão de Pedro ser sanguíneo, ser até irreverente, né? E ser explosivo, mas é melhor a palavra, né? Explosivo, é melhor a palavra até do que irreverente. Explosivo, a personalidade de Pedro explosiva. Então, isso tudo já caiu por terra, né, meus irmãos? Porque nós vemos que a transformação ocorreu de modo verdadeiro e maravilhoso na vida de Pedro, e ele, nessas duas cartas, nos apresentou assuntos que atualmente se enquadram de modo até com certa tristeza, né? Porque se fala muito sobre os falsos mestres, mas é a palavra de Deus que é verdadeira, viva e eficaz. Então, diante de tudo isso que a gente tem aprendido, né? E hoje vamos encerrar na segunda carta de Pedro, eu creio que ficou uma grande lição aí para cada um de nós. E vamos continuar hoje para que a gente possa encerrar na lição 16, né? Que fala assim o título: Sei que Jesus voltará. Quando? Não sei. Vamos continuar falando aí sobre a segunda vinda do nosso Senhor Jesus. Mas antes vamos orar, né? Para a gente poder começar a nossa lição. Senhor nosso Deus, Pai querido, Pai amado, louvado e engrandecido seja teu nome. Nome poderoso, nome que salva, nome que renova, nome que vem, Senhor, para me tirar de toda e qualquer treva, Pai. Senhor, louvado seja teu nome, Pai. Arranca, Senhor, dos nossos corações tudo aquilo que não vem de ti, Pai. Tudo aquilo que foi lançado como semente ruim, Pai. Senhor, nós somos, Senhor, terra boa, porque somos, Senhor, teus filhos, Pai. Senhor, que a tua semente que é lançada, Pai, ela venha frutificar nas nossas vidas, Pai. Senhor, continua a nos guardar, Pai, continua a nos blindar, Senhor, contra todo perigo, contra todo mal, cada um de nós e as nossas famílias, Pai. Senhor, ser conosco, Senhor, e nós sabemos, Pai, que a tua mão poderosa está sobre as nossas vidas, e eu creio, Pai, em nome de Jesus, ainda um mover poderoso na vida de cada um dos meus irmãos e na minha, para a honra e glória do nome de Deus até o final deste ano. E em nome de Jesus, Pai, eu
creio, Pai, declaro na vida de cada um dos meus irmãos e na minha vida que na nossa casa não chegará praga, não chegará nenhum mal. A tua mão poderosa está nos guardando. Senhor, tu acampa anjos na entrada e na saída das nossas casas, da nossa vida, em tudo, Pai. Em tudo, Senhor, que nós fizermos, nós seremos alcançados pela tua bênção maravilhosa, porque, Senhor, nós não seremos curados, porque nós já somos curados. Senhor, nós não seremos justificados, porque nós já fomos justificados, Pai. Obrigada, Senhor. Obrigada, Deus. Obrigada por tudo. Guarda cada um dos nossos irmãos, Pai. Cuida, Senhor, dos nossos corações, das nossas mentes. Cuida daquilo que sai da nossa boca, Pai. Que sejam palavras de bênção, Pai. Que queiram pessoas escutar o que temos a falar, porque aquilo que nós falamos, Senhor, seja para engrandecer o teu nome, Pai. Louvado seja teu nome. Te peço por essa lição que vai começar agora, que não seja eu, mas o teu Santo Espírito a falar. Cuida dos nossos corações, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia, meus irmãos, aleluia. Glórias a Deus. Bem, vou fazer lá um breve resumo aqui dos assuntos principais que foram tratados na carta, para a gente dar um resumão, né? O assunto que Deus, por meio de sua graça, a graça de Deus vem por meio de quem, gente? De Jesus Cristo. Ele concede a cada um de nós cristãos o privilégio da participação na natureza divina. Isso é maravilhoso. Isso é um ponto assim fundamental que nós não podemos nunca esquecer, que por meio da graça em Jesus Cristo, Deus nos concede a participação na natureza divina, meus irmãos. Nós vivemos num mundo natural, mas nós estamos separados para um mundo sobrenatural, um mundo divino. A graça de Deus, ela resulta em quê, meus irmãos? Ela resulta em condenação? Não, a graça de Deus, ela resulta em piedade. A graça de Deus resulta em resgate. A graça de Deus resulta em salvação. A revelação da verdade em Cristo e na Escritura sempre, ela é segura, pois provém de Deus e não de fábulas inventadas de homem. A gente sabe que as palavras estão aqui na Escritura, são palavras originárias do coração de Deus. Maravilhas, maravilhas. Outro ponto, os falsos mestres estão condenados à destruição pelas mãos de Deus, né? E aí, esses falsos mestres, eles não têm ética, eles são avarentos, eles são injustos, atrevidos, arrogantes, são brutos, irracionais, são adúlteros, né? São vaidosos e são insaciáveis no pecado. Essas cartas de Pedro, elas falam muito sobre isso, principalmente essa segunda carta. Os crentes, nós, né, devemos perseverar ao enfrentarmos oposição, né, daquelas pessoas que, mas a gente deu isso na aula passada. Mas a volta do Senhor Jesus está demorando, né? Lá na época de Pedro isso já acontecia. Então nós devemos ser fortalecidos em enfrentar essa oposição. Outro ponto que a gente aprendeu muito, que a gente hoje vai fortalecer mais ainda, que o Senhor é paciente, a gente sabe que Ele é longânimo, Ele tem longo ânimo de aguardar que todos conheçam a sua palavra, porque Ele quer que todos os seus, os separados, estejam com Ele na vida eterna. Então o Senhor é paciente com a sua criação, mas certamente voltará no juízo como um ladrão à noite. Isso aí a gente vai ver hoje. E no final da carta, a palavra de Deus vem dizer, né, claramente que Deus resgata os justos. Mas, Vilma, nós não temos um justo, somente o Senhor Jesus. Esses justos vêm de justificados. Aqueles que buscam estar na presença do Senhor, obedecer, agir conforme a palavra, conforme as boas novas do nosso Senhor Jesus. Vamos lá, agora vamos começar a leitura, lá no capítulo 3 da segunda carta de Pedro, a partir do versículo 10. Eu vou ler, depois a gente vai fazendo as considerações, tá bom? Eu vou lendo e já vou fazendo as considerações para que a gente possa otimizar o tempo, tá bom? Versículo 10. Porém, o dia do Senhor virá como um ladrão. Naquele dia, os céus passarão com grande estrondo e os elementos se desfarão pelo fogo. Também a terra e as obras que nela existem
desaparecerão. Meus amados, é assim mesmo que será. A segunda vinda do Senhor, o dia do juízo de Deus, ela não vai ser adiada para sempre. A qualquer momento ela pode acontecer. Pode ser daqui a pouco, pode ser daqui a 1 ano, daqui a 2, não se sabe quando. Mas que ela vai acontecer e ela virá assim, de maneira repentina, sem aviso, né? A palavra diz assim, como um ataque de um ladrão, que é no susto, porque se você está esperando que um ladrão vai invadir, você não vai deixar o ladrão invadir. Então, e aí a palavra diz que os céus, né, o firmamento passarão, os elementos se desfarão pelo fogo, não vai sobrar nada, tudo vai ser desmanchado pelo fogo, não haverá lugar para se esconder. Não, as pessoas não poderão se esconder desse momento, pois a terra e as obras de todas as pessoas da terra desaparecerão. Então, o que adianta juntar tesouros na terra se não forem tesouros do céu? Porque tudo isso vai se desmanchar, vai virar fogo, vai desaparecer, virar pó, né? E aí de nada valerá ter uma conta bancária tão grande, não que seja errado, que seja pecado de maneira nenhuma, mas que isso não seja o foco principal, a ganância, a arrogância, a avareza, a soberba, que é o que os falsos mestres, né? Eles traduzem diante da vida deles o que eles pregam. Então, aqui vem num alerta muito claro. Não há ninguém que fique enganado, porque a palavra é muito clara e ela é muito lógica, né? Ela diz, cuidado, vai vir sem ninguém saber. E aí, tudo vai se desfazer pelo fogo. Tudo que existe, né? Então, vamos continuar aqui, meus irmãos. E aí aqui tem um subtítulo aqui na minha Bíblia que fala assim, como esperar o Senhor, né? Como se preparar para esse dia maravilhoso. Versículo 11. Uma vez que tudo será assim desfeito, vocês devem ser pessoas que vivem de maneira santa e piedosa, esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Vou dar uma paradinha aqui para a gente poder comentar sobre essa parte aqui. Uma vez que tudo será assim desfeito, então, de que modo a gente deve viver para que possa esperar nesse dia? Lembrando lá, vamos aqui para o nosso quadro, vamos fazer a nossa escadinha, opa, olha a escadinha. O que a gente fez? Na base, o que a gente tem na base? Fala para mim aí. Isso, justificação. O crescimento é o processo de santificação. Esse processo de santificação é desse modo que a gente tem que viver. No processo de cada vez buscar galgar mais degraus para ficarmos mais próximos do caráter de Cristo, para que possamos ser mais parecidos com Cristo, vivendo de um modo santo e piedoso, de um modo em que o pecado, meus irmãos, a partir do momento em que nós entendemos que o nosso Deus é o nosso resgatador, Ele enviou Jesus para ser o nosso Salvador e que nós passamos a ter passamos a ser nova criatura, a partir do momento em que aceitamos Jesus, o pecado ele não tem mais influência sobre as nossas vidas. Então nós temos que ter um modo de viver santo. Vilma, mas espera aí, como é que você está falando isso? Sabemos que existe a natureza pecaminosa, mas nós temos que entender que na nossa natureza, a partir de agora, o pecado, ele deve ser algo que nos incomoda. Não pode um cristão viver em pecado e usar a graça como se fosse um passaporte para pecar, porque pecou, pediu perdão, se arrependeu, Deus perdoa. Não é assim. Não é assim que se deve viver. Um cristão que tem a natureza de Cristo, ele foge do pecado.
Ele não quer conversa com o pecado. Podemos pecar? Sim, podemos nos arrependermos e aí a graça é derramada sobre as nossas vidas, mas não podemos usar isso como passaporte para viver em pecado. E é assim que a palavra diz, vivermos de maneira santa e piedosa, de maneira agradável a Deus e acordar todos os dias olhando para o alto e analisando como está a minha vida se Cristo voltar hoje. Eu estou preparado? Porque não haverá tempo. A palavra de Deus diz isso. Então, continuando. Esperando e apressando a vinda de Deus, a vinda do dia de Deus. Essa vinda do dia de Deus aqui, esse dia de Deus é um momento após o dia do Senhor. É um momento em que já haverá novos céus, novas terras, e serão tudo novo. Não haverá nada desse mundo. Esse mundo vai ser destruído. Então, esse dia de Deus refere-se já ao novo lar celestial. Por causa desse dia, os céus incendiam. Vou voltar um pouquinho. Por causa desse dia, os céus incendiados serão desfeitos e os elementos se derreterão pelo calor, né? A gente já viu que quando chegar o dia da volta de Cristo pela segunda vez, tudo vai acabar, vai ser tudo derretido. 13. Nós, porém, segundo a promessa de Deus, promessa de Deus é coisa boa, vamos ver o que está vindo por aí. Porque até então a gente imaginando, né? A gente está imaginando um cenário de destruição, um cenário até de grande medo, não é isso? Mas olha só o que Deus tem preparado para aqueles que o buscam e aqueles que Ele quer falar assim, vinde benditos de meu Pai. Aleluia, vamos lá, vou até voltar de novo para o 13. Nós, porém, segundo a promessa de Deus, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Gente, glórias a Deus, aleluia, em escutar essa palavra. Meu irmão, fique feliz em escutar essa palavra, porque existe separação para os que são filhos de Deus, que são chamados para o seu reino. E você e eu somos aqueles que o Senhor escolheu. Nós estamos disponíveis para que o Senhor possa operar nas nossas vidas. Meus irmãos, louvado seja o nome do Senhor, que palavra maravilhosa, diante de tudo isso que estamos passando nessa época aí, desse mundo tão louco, essas questões de doença, de vírus, e a palavra de Deus vem com essa palavra maravilhosa, dizendo que existe uma promessa de Deus e Deus não muda, Ele é fiel, Ele não é homem para que minta, nem filho do homem que se arrependa. Esperamos novos céus e novas terras, nos quais habita a justiça, meus irmãos. Não haverá injustiça humana, não haverá injustiça desse mundo. Será tudo para a glória de Deus. Aleluia. Vamos lá, continuando aqui. 14. Por essa razão, amados, esperando estas coisas, esforce-se para que Deus os encontre sem mácula, sem culpa e em paz, né? Isso a gente acabou de falar. Quando o Senhor voltar, como Ele vai te encontrar? Como Ele vai nos encontrar? Tem que ser sem mácula, sem culpa e em paz. Para que isso aconteça, de que modo devemos viver? Do modo conforme as Escrituras, falando sobre a palavra, evangelizando, seja falando ou com as suas atitudes de vida. Não adianta você só falar de Jesus dentro da igreja e dentro do seu trabalho, dentro da sua casa, que é o seu primeiro ministério. Como tem sido o seu comportamento? Você tem levado a palavra, mesmo sem abrir a boca, pelas suas atitudes? 15. E considerem a longanimidade do nosso Senhor como oportunidade de salvação. Nosso Deus, Ele é muito paciente. Ele tem um longo ânimo em esperar para que sejam alcançados pela salvação os que são separados por Ele. Como também o nosso amado irmão Paulo escreveu a vocês, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar a respeito desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas cartas. Então aqui Pedro faz uma referência ao apóstolo Paulo, né, que em todas as suas cartas fala sobre essa questão da salvação.
exceto na carta de Filemon, porque é uma carta bem breve, mas em todas as cartas ele fala sobre essa questão da salvação e que Deus quer alcançar o maior número possível de pessoas, sim, porque ele ama a sua criação, mas nem todos a quem ele oferece a salvação aceitam. Vamos lá. Onde que eu tô? Aqui, continuando no finalzinho do 16. Nelas há certas coisas difíceis de entender. Nelas o quê? Nas cartas de Paulo. Que aqueles que não têm instrução e são instáveis deturparão, como também deturparão as demais escrituras para a própria destruição deles. De quem que Pedro está falando aqui mais uma vez? Dos falsos mestres, que querem distorcer as escrituras para que eles não sejam atingidos pelo dia do juízo, para que eles possam fugir, porque é de amedrontar para aqueles que não estão em Cristo. O dia do juízo é o dia do julgamento. Então eles não querem passar por isso, porque eles sabem que eles são totalmente avessos àquilo que Jesus falou, àquilo que Jesus pregou, né? Então aqui ele está falando desses que vão deturpar, que são os falsos mestres. 17. Portanto, vocês, meus amados, visto que já sabem disso, tenham cuidado para que não sejam arrastados pelo erro desses insubordinados e caiam da posição segura em que se encontram. Então, aqui Pedro, mais uma vez, vem reforçar para que haja uma torre de vigilância em cada um de nós, para que possamos entender o que é que vem do Senhor e o que não vem. Por isso que o Senhor nos deu o Espírito Santo dele, para que seja o nosso ajudador, o nosso intercessor e nos guie. E como isso pode acontecer? Se você estiver ligadinho no Espírito Santo. O Espírito Santo habita em você. Você não conversa com ele? O Espírito Santo está aí com você e você não tem intimidade com ele? Através do Santo Espírito, o Senhor ouve as nossas orações. Através de pedir no nome de Jesus, Deus atende os nossos pedidos. A palavra de Deus fala sobre isso, meus irmãos. Então, dê o devido valor ao Espírito Santo que habita em você, para que você possa caminhar conforme a vontade soberana do nosso Deus. Para que você possa estar em consonância, diretamente ligadinho no Espírito, para poder chegar até o trono da graça, que esse trono foi essa ligação direta com o trono foi feita através de Jesus Cristo, quando o véu foi rasgado no templo, para que pudéssemos ter acesso diretamente ao nosso Deus. E aí, a palavra vem reforçar: cuidado para que vocês não caiam da posição segura em que se encontram. Se forem levados pelas falsas doutrinas, pelos ventos de doutrina, pelos falsos mestres, vocês podem cair da posição segura em que estão, e aí o negócio vai ficar feio, né? Continuando aqui. 18. Olha aqui, ó. Palavra de exortação. Pelo contrário, cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, meus irmãos, aqui a palavra é muito clara. Não saia do correto, não saia da palavra de Deus, daquilo que está pautado na Bíblia, daquilo que está pautado nas Escrituras. O que não vem da Escritura não é do Senhor, tem que ser o que está aqui. Seja como os crentes de Bereia, não deixe ser engolido por falsas doutrinas, por falsos mestres. Vá até as Escrituras, examine as Escrituras, veja se é isso mesmo que está sendo falado ou que está na Bíblia, para você não ser enganado e cair da posição segura. Mas, pelo contrário, se você tiver o conhecimento na palavra, se você continuar buscando a palavra, cresça em graça e conhecimento. É isso que Deus vai trazer para você. Meu irmão, minha irmã, você tem tirado um tempo para poder examinar as Escrituras, meditar nas Escrituras, ler a palavra? Agora nós estamos no final de um ano, vamos começar o outro. Que tal se vocês... Vou dar uma sugestão, porque é uma coisa que eu estou fazendo. Você pegar um caderno e escrever uma oração para Deus, e você conversar com Deus, e você separar alguns versículos
de alguma coisa quando você precisa, se você está num momento de angústia, você separar um versículo de angústia para que você possa ser renovado. Aqueles que buscam o Senhor serão renovados, aqueles que habitam à sombra do Onipotente estarão seguros. O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Tudo isso que faz com que a nossa esperança, a nossa fé, ela cresça. Semeiem. Não deixem que fique uma terra seca, esturricada. Escrevam, leiam. Lá em Salmo 27 que fala, o Senhor é a minha luz, é a minha salvação. De quem terei medo? Quando você estiver com medo de alguma coisa, que você possa recorrer às Escrituras, meu irmão. Meu irmão, minha irmã, o que a gente precisa é de Jesus. A gente não precisa de mais nada, a gente precisa estar em Jesus, a gente precisa viver para Jesus, a gente precisa ser, querer ser, ter o caráter de Jesus. É isso que nós precisamos. Feliz aquele que teme o Senhor e que tem prazer em obedecer aos seus mandamentos. Está lá em Salmo 112, 1. Olha quantas palavras maravilhosas Deus deixou para a gente, quantas promessas. Meus irmãos, não se iludam com as palavras do mundo. Busquem a palavra da salvação. Busquem a alegria que tem na Bíblia. A palavra de Deus diz que quando Paulo estava muito, muito triste, debilitado, Jesus falou para ele, Paulo, a minha graça te basta. E aí Paulo, de uma maneira sobrenatural, porque nós vivemos no sobrenatural, falou, então, quando eu estiver fraco, aí é que estou forte e vou ficar feliz nas tribulações que sejam para a honra e glória do nosso Deus. Mas isso não quer dizer, meus irmãos, que Deus não preparou esse mundo para que desde já nós fôssemos felizes, porque a alegria do Senhor é nossa força. Quando nós deixamos o nosso Deus alegre, nos fortalecemos. Estamos aqui de passagem, sabemos, mas vamos agir de um modo, vamos trabalhar de um modo para que nós estejamos na sintonia do Espírito Santo de Deus. Irmãos, as coisas de Deus são diferentes das coisas do mundo. Quando alguém fala para você, tá dando tudo errado, o mundo tá assim, tá tudo ruim. Você que é diferente, é separado, você pode até não dizer, mas pense. Para mim tá tudo bem, graças a Deus. Deus tem provido. Graças a Deus, eu sou abençoado, eu sou separado, eu sou lavado e remido pelo sangue de Jesus. Não, para mim está tudo bem. E não se deixe levar por aqueles assuntos de conversas, de rodinha, sei lá de quem, que começa a falar algo que vai contra aquilo que você aprende na palavra de Deus e você se deixa levar. Não. A palavra acabou de falar aqui, a gente leu. Não saiam da posição segura. Irmãos, nós somos de uma outra sintonia, nós não somos da sintonia desse mundo, nós somos da sintonia de Deus, do Espírito Santo e de Jesus Cristo. Então, meus irmãos, fiquem sintonizados com aquele que só tem promessas maravilhosas para a sua vida e possa entender que não é nada pela nossa força, mas é pela nossa disponibilidade. Irmãos, irmãs, vamos sair do raso, vamos depender do Senhor. A fé é uma disponibilidade no coração de querer viver uma experiência com Deus. Mude essa visão de coisa ruim, tire isso do seu coração, fale palavras que vão trazer ânimo para você, para que não hajam ossos secos, e sim viço e alegria, e para quem está ao seu redor, que pessoas queiram escutar você falar, porque você vai falar algo diferente, algo que pessoas querem ouvir, que estão sedentas para ouvir a palavra de Deus. E que agora no final, dessa carta, peraí que eu acho que eu nem li o final, me empolguei aqui em falar. Deixa eu só fechar aqui para a gente poder concluir a nossa lição aqui. Eu vou ler o 18 novamente, tá?
Pelo contrário, cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Amém. Aleluia. Aleluia. Irmãos, o nosso Jesus levou sobre si todas as enfermidades, as aflições. Pelas suas pisaduras nós já fomos sarados. Meus irmãos, lembrem-se, Deus não nos desampara. Ele é conosco, Ele é maravilhoso, Ele é fiel, Ele é poderoso. Ele faz infinitamente mais do que pensamos ou imaginamos. Que possamos glorificar o nome do nosso Deus a cada levantar. Que ao levantar nós falemos: o meu Pai é bom, o meu Pai é bom, meu Pai é bom demais. Obrigada, Deus. Obrigada, Senhor. Obrigada porque Tu és bom. Tu nos guardaste neste ano. Tu tem nos guardado e ainda há de nos guardar. Porque a Tua vinda não sabemos quando será, mas estamos de braços abertos, Senhor, glorificando o Teu nome. Maranata, Senhor Jesus, Maranata, Senhor Jesus. Ora vem, meu Deus, meu Senhor e meu Deus. Aleluia. Meus irmãos, que Deus possa estar abençoando a vida de cada um de vocês. Um grande abraço de família. Fiquem com Deus, meus irmãos. Tchau, tchau.